Júlia, hoje a gente vai abordar nesse vídeo o tema nomofobia. Eu queria que você conceituasse para a gente esse termo, falasse de onde surgiu. Eu imagino que ele seja um termo recente. Isso, é um termo bem recente, tá? Ele foi desenvolvido na Inglaterra por volta do finalzinho do século XX, início do século XXI, né? E é a junção, é um neologismo de duas palavras, tá? Uma palavra que é fobia, que é em grego, que fala sobre o receio, sobre o medo, né? E o non mobile, né? Que é a junção de você perder a conexão com as redes, com a internet, com as redes sociais, sabe? No primeiro momento era muito associado à questão do celular, mas hoje em dia, como a gente fica conectado na internet de uma maneira muito constante, né? Então esse conceito ele muda muito de um período para cá, principalmente depois aí que foi desenvolvido o 3G ou 4G. E a nomofobia ela é considerada uma doença? Como que a gente identifica essa condição? Então, ela não faz parte de um catálogo médico, num compêndio médico. Ela não faz parte do CID-10, como também ela não faz parte do DSM-4 nem do DSM-5, sabe? É um termo que foi desenvolvido justamente na época para refletir esse receio, essa ansiedade, esse desconforto que as pessoas têm quando elas percebem que estão sem acesso a essa conectividade. Como que se identifica que você está meio viciado, né, no mobile, enfim? O conceito vício, a palavra vício, ela tem uma caracterização muito negativa, sabe? Então, normalmente a gente fala sobre compulsão, sabe? O que seria isso? Seria quando você tem uma relação com esse objeto, com essa atividade que te traz tanto prazer que você fica muito focado, muito absorto em relação a isso, né? Normalmente o pessoal fala quando existe alguma coisa que te toma mais tempo do que deveria, tá? Então, por exemplo, assim, vamos pensar que o dia tem 24 horas. Se você leva 10 horas, 12 horas fazendo alguma coisa, né, vai faltar horas para as outras coisas, né, que você tem que fazer. Então, se eu fico 12 horas conectado, visualizando um determinado site, uma determinada rede social, vai faltar tempo para quê? Vai faltar tempo para eu ter uma convivência familiar adequada, vai faltar tempo para eu ter uma convivência profissional adequada, vai faltar tempo para eu ter uma atividade física, né? Vai faltar tempo para eu dormir, então vai faltar tempo. Então a questão toda é essa: quando você começa a perceber que existe uma predominância muito grande daquela atividade em detrimento de outras atividades que são realmente tão importantes como, você começa a ver que existe talvez assim uma compulsão. E existe algum sintoma físico relacionado à abstinência dessas? Percebe-se, tá, que existe alguns sintomas não tão físicos, mas mais psicológicos, tá? Esses sintomas às vezes são o quê? São manifestados através de uma irritabilidade, do incômodo, de um desconforto, de algum sintoma de angústia também, tá? Então, basicamente, seriam essas reações psicológicas, tá? Onde que vai se manifestando mediante o não contato com aquela tecnologia. E quais são os riscos dessa dependência? Bom, os riscos é você não priorizar as outras relações sociais que você também tem, que são muito constituintes das nossas necessidades como ser humano. Tá? Então, muitas das vezes o que acontece? Você não vai ter uma interação social com a sua família de maneira adequada, você não vai ter uma interação profissional da maneira adequada, você não vai ter também uma prática de esporte. Por quê? Porque realmente o dia ele é limitado, né? A gente só tem 24 horas no dia para poder fazermos tudo. Existe alguns outros prejuízos que podem ser causados por essa dependência, além das doenças, né, que você citou aí, psicológicas? Olha, o que eu vejo seria mais realmente as questões mesmo dessas reações psicológicas mesmo, sabe? Como é um termo muito novo, que está sendo estudado ainda, então a gente não tem ainda a formulação dentro dos compêndios médicos, tá? Onde que isso vai associando essas questões. Então hoje dentro do CID-10 você não tem caracterizado isso, então não se estabelece como que funciona essa característica, essa síndrome ou essa doença,
CID-10 e DSM-4. Existe algum tratamento indicado para uma pessoa que é diagnosticada com homofobia? Como não existe essa formulação, né, dentro dos compêndios médicos, então também não existe uma questão de formalização de tratamento, tá? Mas o que normalmente as pessoas orientam? Orientam o quê? Que a pessoa comece a ver quanto tempo que ela leva se ocupando com essa atividade e ver se existe alguma limitação, algum prejuízo, algum desconforto dentro do seu dia a dia, né? Mas é algo muito difícil também, porque hoje em dia a gente percebe o quê? A gente percebe que tudo está muito ligado às redes sociais, tudo está muito ligado ao seu aparelho celular, né? Hoje você trabalha, você se diverte, você tem contato com as pessoas, acessando essas redes sociais, e principalmente em período de pandemia, né? Onde que as restrições da interação social fisicamente são impostas. Existe uma maneira de usar essa tecnologia de formas mais saudável? Eu acredito, tá, que as pessoas às vezes querem falar de um número de horas necessário, do número de horas que não seja abusivo, alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente acho difícil, tá? Porque hoje em dia só um parênteses assim. Antigamente, na época dos meus pais, né, era muito fácil você delimitar o que que era do trabalho, o que que era a vida pessoal, né? Quando eu comecei a trabalhar, a gente não acessava e-mail em casa, a gente acessava e-mail no trabalho. Hoje isso não existe mais, né? E tem uma série de alterações sociais onde que você vai percebendo a questão de uma certa normalidade, né? Antes ser normal era uma coisa muito óbvia, muito tranquila. Com a questão do consumo, a gente vai percebendo que a normalidade ela vai mudando muito, né? Então, a normalidade está também no quê? De você consumir certos conceitos, certos conteúdos por meio de rede social. Então, assim, é meio complicado de você simplesmente chegar a restringir um uso de uma coisa que é, de certa maneira, socialmente sugerido, socialmente cobrado, sabe? Eu, particularmente, eu acho bem difícil. Uma questão, assim, que você falou, né, da questão de algum uso ideal, eu acho que seria o uso crítico, de você entender o que você está fazendo, de você compreender como que você está usando, para quê? Para você também não ser pego numa situação mais delicada, sabe? Porque a gente percebe, principalmente eu percebo, que já tem um tempo já que a vida virtual ela não se difere mais da vida pessoal. É, eu quero ser visto de uma determinada maneira pelas pessoas que eu convivo. Então, eu vou me demonstrar dessa maneira para os meus amigos do trabalho, para os meus colegas e também para as pessoas com quem me segue, que eu sigo, que me segue também na rede social, né? Então, isso acaba sendo muito importante nos dias de hoje, essa maneira de como você é visto também. Beleza, Martúlio. Agradecemos muito sua participação. Você gostaria de deixar um recado para os colaboradores em relação ao uso moderado dessas redes sociais? Eu acho que sim, o uso moderado ele é muito importante, o uso crítico também dessa ferramenta é muito importante. Para quê? Para justamente evitar alguma surpresa no futuro, né? Porque realmente o dia ele tem 24 horas, o dia ele o tempo ele é pouco, é o recurso que a gente tem. E se eu passo muito tempo me ocupando de alguma coisa, depois realmente no futuro eu posso ser cobrado, seja pela minha família, pelos meus colegas, pelos meus parceiros, né? Pela minha namorada. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado a vocês.